Olá, bem-vindo ao canal Espiritualidade e Vida. Esse aqui é o meu canal no YouTube que trata de conteúdo espírita. Todos os dias, bem cedinho, nós postamos uma oração para que você possa começar o seu dia sintonizado com a espiritualidade, conectado com Deus, com seu eu interior. Mas também, toda semana, nós temos a live Nosso Lar. Estudamos a série André Luiz, psicografada por Chico Xavier, e estamos no livro Nosso Lar. Não perca. Temos também 2 séries de estudos. Sim, a primeira série é Jesus, Modelo e Guia, uma série que investiga os caracteres morais de Jesus, para que possamos modelar, para que possamos incorporar esses caracteres na nossa individualidade, no nosso comportamento. E temos essa série aqui, Estudando o Evangelho de João, à luz da doutrina espírita. Nessa série, Estudando o Evangelho de João, nós estamos seguindo versículo a versículo o Evangelho de João, trazendo todos os elementos e princípios da doutrina espírita para que esse texto bíblico possa ser iluminado, possa dar o seu perfume, o seu caráter consolador e esclarecedor. Nesse episódio de hoje, nós vamos estudar um versículo 9 do capítulo 1, que diz assim: Ele, Jesus, era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem para o mundo. E o 10 diz assim: Estava no mundo e o mundo, por meio dele, foi feito. E o mundo não o conheceu. Vamos parar por aqui um pouco. E o mundo não o conheceu. Por que João está dizendo isso? Aqui, nós temos uma ideia muito importante, que é a ideia de cocriação em plano maior. Nós já falamos isso nos episódios anteriores, mas aqui João Evangelista está reforçando. No primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos fala sobre o trabalho de modelagem do planeta Terra pelo seu governador espiritual, pelo Cristo, que é o co-criador em plano maior, o Cristo que age em nome do próprio Deus, esse ser extraordinário que é um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso para que o mundo, para que o planeta seja formado. Assim, cada orbe do universo possui o seu Cristo, o seu co-criador, espíritos que agem sob o comando da divindade, espíritos que atuam como intermediários. Eles formam o planeta, eles acompanham a evolução do planeta, porque nós sabemos, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, obra básica, Kardec nos explica a escala de progressão dos mundos. Os mundos começam primitivos, em situações puramente materiais e desafiadoras. E é nesse ambiente hostil, desafiador, competitivo, que a seleção natural vai escolhendo o que há de melhor para que a evolução se processe. Quando os mundos saem dessa fase primitiva,
E esse momento é o momento em que surge a espécie humana, os seres humanos, os seres dotados de razão, de emoção, os seres mais elaborados. Então, esses mundos sobem um degrau e se tornam mundos de expiações e provas. Por quê? Porque esses seres, como são dotados de livre-arbítrio, nem sempre eles escolhem o melhor. Nem sempre eles seguem o caminho do bem. E toda vez que um ser inteligente escolhe o caminho do mal, toda vez que um ser inteligente faz uma má escolha, ele sofre as consequências disso. Eis a expiação. Além disso, para que a inteligência se aprimore, para que os sentimentos se tornem puros, esse ser precisa ser testado. Ele precisa passar pelos obstáculos, pelos desafios. Tem que haver um processo de seleção natural no nível moral. Senão, não há evolução. Por isso é um mundo de provas. Nos mundos de expiação e provas, o mal sobrepuja o bem. Porque, estatisticamente, a maior parte das pessoas fazem péssimas escolhas. A maior parte das pessoas seguem o caminho mais largo, o caminho de menor esforço, que é o caminho dos vícios, das imperfeições, da maldade. Poucos são aqueles que seguem o caminho estreito, que exige disciplina, dedicação, autodomínio, autoconsciência. Esse é o caminho do bem. No entanto, esses mundos evoluem, eles sobem mais um degrau e se tornam mundos de regeneração. Como o próprio nome diz, depois de um longo período como mundo de expiação e provas, depois de acumular uma alta carga de traumas, perdas e danos, há um momento de recomposição, o momento em que as coisas são regeneradas, o momento em que as feridas são curadas, o momento em que o bem começa a ficar no mesmo nível do mal. Há um equilíbrio. O bem começa a aparecer, porque as pessoas cansadas de fazerem péssimas escolhas, cansadas de sofrerem em virtude de terem escolhido o caminho do mal, elas optam pelo melhor. Optam por usar o seu livre-arbítrio seguindo o caminho do bem comum, sem egoísmo, sem orgulho. Então o jogo vira. O jogo vira. Nos mundos de regeneração, o bem começa a ganhar. Apertado ainda, com um placar bastante apertado, 5-4, 6-5, 7-6, um placar apertado, mas o bem começa a predominar. E então, depois de um tempo, esses mundos evoluem mais ainda e se tornam mundos ditosos, mundos felizes. Nem tudo é perfeito ainda, há muita coisa a ser realizada, mas nesses mundos o bem sobrepuja o mal. O bem já passa a ser a regra e o mal passa a ser uma exceção pequena. Os espíritos já estão mais desmaterializados, já atingiram um amadurecimento do senso moral, já purificaram seus sentimentos, já têm um autodomínio imenso, uma autoconsciência, estão profundamente conectados com a divindade e já começam a usufruir de uma imensa, gigantesca felicidade. A felicidade para a qual todos nós fomos destinados. E por fim, depois de atingirem a completa pureza moral, depois de se tornarem aquilo para o qual foram projetados, porque nós somos filhos de Deus, fomos projetados para a perfeição moral, depois de atingir esse nível de pureza, surgem os mundos celestes,
morada dos espíritos puros, altamente evoluídos do ponto de vista da inteligência e do sentimento. São sábios e amorosos, experientes. É aquela fase do amadurecimento, em que a semente se tornou uma árvore frondosa, cheia de frutos. É o nosso destino. Pois bem, essa é a jornada dos mundos. Quando um Cristo, como por exemplo Jesus, que é o governador espiritual da Terra, formou a Terra, ele já tem esse planejamento todo. Ele não pegou a Terra apenas para formar ela e abandonar ela agora na expiação e prova. Quando ele construiu o planeta, ele já tem planos para a Terra se tornar mundo ditoso, para a Terra se tornar mundo celeste. Mas é claro, que não se faz isso com 100 anos, com 1000 anos, nem com 100.000 anos. Veja, a Terra já tem 4,5 bilhões de anos. Então, calma. Nós temos ainda uma estrada muito longa a percorrer até que a Terra se torne um mundo celeste. Tem muito chão para percorrer. Nós só subimos 2 degraus. Daqui a pouco vamos subir o 3º, mundo de regeneração. Depois vamos subir o 4º degrau, mundo ditoso. E só depois o 5º degrau. Então vamos esperar ainda alguns milhões de anos para que isso ocorra. E o Cristo não tem pressa. É disso que João está falando. Ele está dizendo que Jesus é a luz verdadeira, aquela luz que está lá no capítulo 1 do livro Gênesis de Moisés. Haja luz e houve luz. A luz é esse co-criador, é esse Cristo que forma o mundo. Nós já falamos sobre isso em episódios anteriores, depois você volta lá e assiste. É importante você voltar nos episódios, senão você não consegue acompanhar o estudo. Esse estudo tem uma sequência. Ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem para o mundo. Por quê? Porque todo espírito que está em evolução na Terra está sob a responsabilidade de quem? De quem? De Jesus, que é o governador espiritual do orbe. Todo espírito em evolução na Terra está sob a responsabilidade de Jesus. Ele é o guia, é Ele que conduz, é Ele que direciona, é Ele que acompanha, Ele é o modelo. Então, esse é o sentido. Veja que conhecimento avançado. João escreveu isso aqui no ano 98, mais ou menos, da era cristã. Hoje, mesmo com doutrina espírita, em 2021, nós temos dificuldade de entender isso aqui. Olha como que João Evangelista se antecipou ao conhecimento da época, falando dessas questões profundas. É por isso que João Evangelista é um dos espíritos de destaque na pleiade do Espírito Verdade. O prolegômenos do Livro dos Espíritos é assinado. Quem que assina primeiro? João Evangelista. Você acha que isso é coincidência? Coincidência não existe. Estava no mundo, e o mundo, por meio dele, foi feito. Olha isso! No ano 98, João Evangelista está falando de cocriação em plano maior. Quer entender melhor isso? Assista os episódios anteriores e leia o primeiro capítulo do livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, para que você possa compreender melhor isso aqui, essa história de cocriação em plano maior. Os seres que auxiliam Deus na criação dos mundos. Foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Por que não o conheceu? Não conheceu porque a Terra está no estágio ainda de expiação e prova. É difícil para os habitantes da Terra reconhecerem um padrão moral, um padrão de perfeição tão apurado quanto o de Jesus. É difícil. Evolução não dá saltos. Demora.
Demora muito. Por isso que João está dizendo, ele veio para suas próprias coisas, mas os seus não acolheram. Os seres que vivem na Terra, encarnados e desencarnados, nós estamos falando de mais de 22 bilhões de seres, porque não são apenas os encarnados, tem os desencarnados também. Não são todos que reconheceram e que acolheram a proposta de Jesus. Na verdade, a maioria não acolheu ainda. A maioria não compreendeu esse padrão moral que Deus ofereceu para a humanidade para lhe servir de guia e modelo. É por isso que João Evangelista está escrevendo aqui nesse versículo 11 do capítulo 1 que os seus, os tutelados do Cristo, os espíritos que estão em evolução no planeta Terra, ainda não acolheram essa proposta que o Cristo representa. Mas ainda. Isso não é uma situação definitiva. A lei de progresso é um determinismo divino. Tudo no universo está em processo de aperfeiçoamento constante, infinito. Nunca chega. Está sempre aperfeiçoando. Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui sobre a lei do progresso, sobre o aperfeiçoamento espiritual. Existe um princípio da matemática, especialmente da estatística, que diz assim: uma série infinita pode ser resumida por um número finito. Oi? Que isso, Haroldo? Não entendi nada. Bom, eu quero que você pense comigo nesse modelo mental, nesse teste mental. Eu quero que você se distancie de uma parede 2 metros. 2 metros. E você vai dar passos, ok? Então você se distancia 2 metros. Eu quero que você ande para frente, em direção à parede, metade da distância. Você andou metade. Então agora você está a 1 metro de distância da parede. Está difícil? Deu para entender? Você andou metade. Agora eu quero que você ande a metade. Se você está a 1 metro, você andou metade, agora você está a meio metro da parede. Agora, você está a meio metro, 500 centímetros. Eu quero que você ande metade. Agora você está a 250 centímetros da parede. Agora eu quero que você ande a metade. Agora você está a 125 centímetros da parede. Agora eu quero que você ande a metade. Entendeu? Quando que você vai chegar na parede? Andando sempre a metade? Nunca. Nunca. Você nunca vai chegar na parede. Essa é uma série infinita. Eu posso ir dividindo infinitamente. Assim é a evolução. Só que a parede não é uma parede, é Deus. Você sempre vai se aproximar, mas você nunca vai ser Deus. Você vai chegar cada vez mais próximo dele, mas você nunca vai se tornar igual a ele, porque só ele é absoluto. Você vai estar tão perto e infinitamente distante. Faz sentido? Assim é a evolução. Então, um Cristo, um co-criador, em plano maior, como no caso de Jesus, ele está muito próximo. Ele está muito próximo de Deus. Ele está muito próximo de Deus. E cada vez mais ele está se aproximando, mas ele nunca vai chegar a ser Deus. É uma série infinita
que pode ser resumida por um número. Número 2. O exemplo que eu te disse, fique 2 metros da parede. Eu estou infinitamente caminhando em direção à parede, mas o limite é 2. Esse é o número que resume a série infinita. Entendeu agora a evolução? Você sempre está dando passos. A questão é que nós, eu não quero te desanimar, mas nós que estamos aqui encarnados, a gente está na primeira metade ainda. Se fosse esses 200 metros, a gente deu a primeira metade, falta muito ainda. Falta muito. Para a gente se aproximar mesmo de Deus. E depois que a gente for se aproximando, nunca chega. Isso é lei de progresso. Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Sabe por quê? Porque Deus não cria nada pronto. Nada. Deus só cria sementes. Tudo tem que evoluir, se aperfeiçoar. Tudo tem que se construir com o próprio esforço. Isso é evolução espiritual. E é isso que João está dizendo aqui. Então, nós estamos no momento, esse distanciamento de Deus, da rebeldia. A gente não acolhe, não aceita, não concorda. Eu acho que isso está errado. Não, eu vou fazer do meu jeito. Ok. Então, isso que João está dizendo aqui no versículo 11 é uma constatação evolutiva, mas isso não é permanente. Não é permanente. Se fosse permanente, para que Jesus viria? Aliás, no próximo versículo, ele vai falar da vinda de Jesus. Mas isso eu só vou falar no próximo episódio. Você gostou desse vídeo? Então divulga, compartilha, comenta, espalha, para que todos possam refletir sobre esse assunto maravilhoso. Até o próximo episódio.